Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com um sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la. Porque tens uma pequena força e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem diante do teu Deus e saibam que te amo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho, retenho o que tu tens, para que nenhum homem tome tua coroa. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã de domingo, Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança que nos traz, mesmo em toda e em qualquer circunstância, até mesmo diante de um velório. Talvez você esteja passando por uma situação como essa, com teu coração pesado, triste, sentindo peso, o sentimento de perda de alguém falecido. Saiba que o Senhor é a esperança. Ele nos disse: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Temos a esperança de que, se verdadeiramente estamos em comunhão com Ele, até mesmo a morte não será impedimento de nos encontrarmos com os nossos entes queridos no reino do Senhor e com o próprio Senhor Jesus Cristo, o autor da vida. Louvado seja. Muito em breve nós poderemos nos encontrar com todos os nossos entes queridos que morreram em campo de batalha, servindo ao Senhor Jesus Cristo, faleceram ali na luta, invocando o Senhor em todas as dificuldades e vicissitudes da vida. Muitos cambalearam até por enfermidade, como Eliseu, o grande profeta, faleceu de uma enfermidade fatal. Nós sabemos que nada será impedimento, nada nos impedirá de encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da vida. Muitos, em momentos como esse em que o Brasil está atravessando, se encontram em muitas dificuldades. Hoje pela manhã estávamos aqui fazendo a higienização da igreja antes de abrir para a ministração do culto, e já vem os pedintes ali. Conforme aumenta o número de pedintes na porta da igreja, nós já vamos mensurando a necessidade e o agravo social que o nosso Brasil está passando. Momentos dificílimos em que a igreja tem que se posicionar e orar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Temos que estar conscientes da palavra de Deus, do que ela nos oferece em momentos tão difíceis como esse, e até em momentos de crivo de tribulação ainda maiores. Sabemos que o nosso Deus e a sua palavra, suas palavras são maiores do que tudo isso que nós possamos estar passando. E é nela que nós temos que nos firmar. A palavra de Deus essa semana, por estar refletindo, buscando no Senhor uma orientação e um consolo, e algo que o Senhor deixa explícito nesse texto, que Ele não nega o seu favor, a sua graça àqueles que o invocam. Sua palavra, em essência, num simples versículo, numa simples frase, nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Lucas capítulo 9, do verso
37 em diante, nós vemos ali um pai desesperado. E encontramos dentro da palavra de Deus muitos pais, muitas mães desesperadas. Jairo tinha uma filha, e a única filha, ela se encontrava muito enferma. Nós vemos que a viúva de Naim lá também tinha um filho, e ela está desesperada. A mãe cananeia também estava desesperada por sua filha. E em muitos desses casos, em especial, vemos que não existia somente a atuação de enfermidades físicas incuráveis. Os médicos, em suas limitações de época, não podiam solucionar. Mas vemos que também, juntamente com essas enfermidades, havia a ação opressiva do inimigo, causando a enfermidade sobre a vida destes pequeninos. Em especial, nesse texto de Lucas que citamos, vemos esse pai desesperado indo ao encontro do Senhor Jesus Cristo para a solução do seu problema, da sua necessidade. Quantos pais naquela época não se encontravam em situação semelhante? E nos dias de hoje, nós cremos num Cristo, médico dos médicos, o Rei Eterno. Ele está sempre à disposição. E os seres humanos, nós que somos dependentes da sua graça e do seu poder, também estamos buscando a solução. Em especial neste culto da família, muitos pais estão preocupados com seus filhos, buscando a solução para os seus filhos. E ele foi de encontro ao Mestre, com certeza buscando informação, vendo as aglomerações, as multidões que perseguiam ao Senhor Jesus Cristo. E ele ali viu a aglomeração, a multidão, e foi em busca. Ele não encontrou diretamente ali no momento o Senhor Jesus Cristo, porque neste exato momento ele estava ali, o Senhor Jesus Cristo estava com os seus discípulos no Monte Hermon, ou Tabor ali, e ali teve a grande experiência da transfiguração do Filho de Deus. E vemos que ele se dirige aos discípulos e ele ali trata a situação. E nesse momento exato também ocorre a manifestação do espírito imundo que estava sobre a vida daquele jovem, promovendo ataques epiléticos, e não somente ataques epiléticos, ele espumava, e o inimigo o convulsionava, o agitava, e com a intenção de matar. Esse texto deixa claro e explícito que, além de tentar destruir a família, o diabo quer destruir a vida dos filhos, agitar a vida dos filhos. Nós temos que tomar muito cuidado se os seus filhos em casa podem estar se alimentando de algo que pode deixá-los agitados, que entrando pelos olhos e pelos ouvidos, as sugestões e as imagens de encantamento podem deixar seus filhos muito agitados, perturbados, mal intencionados, mal motivados. E vemos que os discípulos ali, despreparados, sempre na dependência do Mestre, não conseguiram repreender, porque não estavam preparados pelo jejum e pela oração, esvaziando seus próprios egoísmos e buscando o poder de Deus, e eles não puderam expulsar os demônios. Certa ilustração para todos nós, pastores, e para aqueles que são pais de família, e para aqueles que pretendem exercer algo diante do reino de Deus. Precisamos de força e poder, e isso se consegue pelos momentos de consagração, pela leitura da palavra, pela busca do poder no Senhor, em consagração. E vemos que os discípulos não puderam, mas o Senhor Jesus Cristo, nesta situação, vendo a multidão, a aglomeração, o pai desesperado ali, quando viu o mestre, se desloca ao mestre e ali apresenta a situação e as condições dos seus discípulos também. E o mestre diz uma frase um tanto que exasperada, né? Diante tanto dos discípulos, diante da multidão e daquele pai desesperado. Todos são englobados diante da necessidade da graça de Deus. Geração incrédula, somos geração incrédula, somos geração ingrata, que se esquece rápido, somos uma geração que recebe um favor de Deus e se esquece e retorna às vezes para as práticas que entristecem a Deus.
não conseguimos manter muitas vezes a frequência, a permanência, engrandecendo a Deus com os nossos corpos. A falibilidade, a fraqueza dos nossos corpos são expostos nessa indignação do Mestre. Somos uma geração incrédula, ingrata, e que não merece o favor de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo prontamente expulsa aquele demônio, e o demônio tenta ali matar, fazer a sua última tentativa de matar aquele jovem, o único filho daquele homem, o convulsionando, tentando matá-lo. Mas nem que tentasse convulsionar e matar aquele jovem, o Senhor é o autor da vida. Ele repreende o espírito imundo, sai e aquele jovem é liberto. Esse poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo nos enche de esperança. Temos que, como este Pai, gastar os nossos recursos, temos que manter firmes a nossa convicção, a nossa esperança, mantermos firmes esse desejo de ver a nossa família completamente na presença do Senhor. Eu não tive tempo de entregar essa mensagem no domingo passado, que foi domingo do Dia dos Pais. Muitas vezes temos muitas mensagens, muitos assuntos a tratarmos aqui em mensagem, no conteúdo que colocamos na plataforma, mas uma coisa é bem certa: todos os pais, todos os pastores, pais espirituais têm que estar atentos ao diabo, ao maligno que muitas vezes está entrando, se infiltrando de forma sutil, de maneira devagar, tênue, de maneira sutil ali, gradativamente tomando espaço dentro daquilo que é possessão nossa, que é conquista nossa, que é resultado de oração, de busca espiritual. Por quanto tempo você pediu um esposo? Por quanto tempo você pediu filhos? Por quanto tempo você pediu provisões? Por quanto tempo você clamou ao Senhor para ter a sua casa própria? E quando vemos numa situação como essa do texto, o único filho daquele homem num estado deplorável como aquele, o homem ficou em desespero. Então nós temos que olhar para esse exemplo e não permitir que as nossas casas fiquem desse jeito, que o inimigo possa entrar, enlouquecer, desequilibrar, agitar para causar destruição. Temos que clamar ao Senhor e pedir que as nossas casas, nossas famílias, seja coberta com o sangue do Cordeiro, seja coberta com cerca de fogo. E nós temos que manter as nossas vidas em sentinela constante diante dos ataques e dos diversos métodos de ataque e de infiltração do inimigo em nossos lares. Senhor Jesus Cristo, nesta manhã nós queremos te adorar e suplicar por nossas famílias. Queremos te suplicar nessa manhã, Senhor Jesus Cristo, protege o nosso viver, protege nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Congrega, Pai Santo, cria a condição para que todos, meu Deus, venham reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra nos mostra que somente os discípulos não puderam, mas o teu poder, Senhor Jesus, a tua ordem, o poder que emana de ti, afasta os demônios, quebra as correntes, rompe com as amarras, desata os nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, conhecereis a verdade e a verdade os libertará, nos libertará, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que esta verdade que entrou pelos nossos olhos e ouvidos possa promover, Pai Santo, o rompimento das amarras, quebrando as correntes, libertando em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita poderosamente, Pai Santo, as famílias que nos assistem, todos que estão inscritos no nosso canal, que sejam libertos, Pai Santo, que os filhos sejam libertos. Vai queimando, Pai Santo, vai criando, Pai Santo, sentimento de nojo e de fastio com todo altar do diabo que está instalado dentro dos lares. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda ideologia macabra do maligno que seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Purifica, Pai Santo, o ser, santifica, faz as famílias cristãs, Senhor Jesus, sentirem nojo do pecado, Pai Santo. Ó Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a ser templo do Espírito, a cuidarmos dos nossos corpos. Visita os pastores, meu Deus,
que com o intuito de evangelizar ao mundo já estão se parecendo com o mundo, fazendo até marcas no seu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos um povo em diferencial, meu Deus, neste mundo de trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo, te suplicamos nessa manhã. Protege o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos nessa manhã o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou entre os mortos.